Técnicos bem conhecidos do futebol brasileiro que já foram campeões com equipes fora dos chamados gigantes. Você confere alguns dos casos a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alão, nosso novo canal para contar grandes histórias do futebol brasileiro e do futebol mundial. Mas hoje a gente vai falar mais sobre o Brasil mesmo, porque nesse vídeo a gente vai relembrar histórias de treinadores que são muito conhecidos dos grandes clubes, até mesmo de seleção brasileira, e que já foram campeões com outras camisas, com outros clubes, fora daqueles chamados gigantes, de grandes torcidas e grandes orçamentos. E a gente começa esse vídeo falando sobre o técnico Tite, o Adenor Bach, que é notícia agora em 2023, porque é o novo técnico do Flamengo, foi o treinador da seleção brasileira entre 2016 e 2022, campeão do mundo pelo Corinthians, campeão da Libertadores. Mas no ano 2000, ele teve um começo de trajetória, pelo menos para a mídia, porque ele já era treinador há alguns anos, com um título que ficou marcado na história do Rio Grande do Sul. O Tite foi campeão gaúcho pelo Caxias. O Caxias, comandado pelo técnico Tite, entrava ainda numa primeira fase daquele campeonato gaúcho de 2000. 3 equipes grandes já entravam diretamente na segunda fase: o Grêmio, o Internacional e o Juventude. O Caxias foi bem na primeira fase e conseguiu garantir vaga no octogonal que existiria, né? Era um grupo com todos os times que estavam sobrando na competição. E o Caxias fez uma ótima campanha no primeiro turno. Naquela época, o gauchão seria decidido entre o campeão do primeiro turno e do segundo turno desse octogonal. E o Caxias fez uma grande campanha. Veja a classificação. O time do técnico Tite marcou 16 pontos contra 12 de Juventude, 12 do Internacional e 12 do Grêmio, garantindo a sua vaga na final do gauchão. No segundo turno, o Caxias fez uma campanha apenas ok, ficando com o 5º lugar entre 8 times. A disputa foi bem complicada também entre Grêmio e Internacional, mas no fim das contas o tricolor gaúcho venceu por 1 ponto e garantiu a outra vaga na decisão do gauchão. Se a campanha do Caxias no segundo turno dessa fase não foi lá essas coisas, inclusive tomando um 4-1 do Internacional, pelo menos o time de Tite fez a sua parte ao ganhar do Juventude por 3-0. Caxias e Juventude. Luciano Araújo faz boa jogada na área e chuta forte. Caxias 1-0. De novo Luciano Araújo, ele sobe mais que o zagueiro e faz o segundo do Caxias. 2-0. Tite aproveita, sobe e marca. Final, Caxias 3, Juventude 0. Na grande final, o jogo de ida foi disputado em Caxias do Sul e o Caxias já fez história logo de cara. Meteu um 3-0 no Grêmio, um jogaço histórico, e a gente até separou algumas imagens aqui pra vocês, inclusive da escalação. Olha aí o time titular do Caxias, e que tinha Paulo Turra, hoje treinador, e que mais tarde jogaria naquele Palmeiras também, né, no ano 2000. Nós tínhamos ali Gil Baiano, entre outros nomes que fizeram parte do Caxias. O Grêmio tinha nomes de muito peso também no cenário mundial. O tricolor gaúcho tinha, por exemplo, o Zinho, tetracampeão do mundo em 94 com a seleção, e o Ronaldinho Gaúcho, que viria a ser pentacampeão mundial em 2002. O Grêmio tinha também o Roger Machado como jogador, número 6 ali, Anderson Polga, que também faria história com a seleção brasileira, o Antônio Lopes, muito conhecido pelo Vasco da Gama, né, era o treinador do Grêmio, e o Caxias foi implacável logo de cara no primeiro jogo, com gols de Gil Baiano, e aí o segundo gol é uma polêmica, né, algumas fontes você vai ver que é um gol contra, atribuído ao Alex Xavier. Outros dão esse gol para o Ivair do Caxias, mas a imagem tá aí, você pode tirar sua dúvida. Fato é que o terceiro gol foi do Márcio e o Caxias saiu com uma enorme vantagem para o jogo da volta no Olímpico. Ah, um detalhe interessante, o blog do Alan Simon pede passagem aqui no Estúdio Alan agora para falar isso, né? Esse jogo de ida entre Caxias e Grêmio, lá no ano 2000, foi disputado no mesmo horário e no mesmo dia da final da Libertadores, no jogo de ida entre Boca e Palmeiras. Tanto é que no vídeo da transmissão a gente consegue extrair esse trecho aí, que é anunciando um gol do Palmeiras lá na Bomboneira. Que lhe permite respirar e estabelecer um equilíbrio durante o jogo. Palmeiras empata o jogo com o Boca na Bomboneira. Dias depois, no jogo de volta no Olímpico, o Caxias apenas precisou segurar um empate sem gols. O 0-0 foi suficiente para que o time de Caxias do Sul fosse campeão gaúcho. Se o Ronaldinho acertar, mas o Grêmio precisaria de 3 gols de diferença para conquistar o título gaúcho. Aí partiu para a cobrança Ronaldinho. Partiu Ronaldinho, colocou Gilmar! Gilmar, quando termina o jogo, brilhou o herói do time do Caxias em todo o campeonato gaúcho. Dando mais brilho para a conquista do Caxias, Gilmar buscou o pênalti do Ronaldinho. O Caxias é campeão gaúcho da temporada 2000. Eu tô contente, Zé. Eu não consigo transformar em palavras, Estrada, Edgar, o pessoal todo, o sentimento que nós temos interno. É uma coisa de curtir, é uma coisa que olha pro olho
e curte, porque é merecedor. Talvez ao longo de toda essa história do futebol gaúcho dos últimos 50 anos, nada se compara a essa conquista. 2 anos antes, o Juventude tinha conquistado o título estadual também. Mas o feito do Caxias não deixa de ser histórico, até porque, durante 17 anos, esse foi o último título de um time fora de Porto Alegre no Campeonato Gaúcho. Apenas o Novo Hamburgo, em 2017, dessa vez contra o Internacional na final, conseguiria repetir esse feito. Aliás, depois do Novo Hamburgo só deu o Grêmio, 6 vezes seguidas. Outra curiosidade é que o Tite, depois de conseguir esse feito, ganhar do Grêmio, fazer o Caxias ser campeão estadual em 2000, foi justamente para o Grêmio, foi campeão gaúcho em 2001 e ainda ganhou a Copa do Brasil com o Tricolor. Não preciso nem falar que a carreira do Tite foi recheada de vitórias depois disso, né? Ganhou Copa Sul-Americana com o Internacional, outros estaduais. No Corinthians ganhou o Brasileirão, Libertadores, Mundial de Clubes. Com a seleção brasileira ganhou a Copa América e agora vai tentar também uma carreira vitoriosa no Flamengo. O segundo técnico da nossa lista é Luiz Felipe Scolari, o Felipão, técnico campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, que ganhou Libertadores com o Grêmio, com o Palmeiras, e em 91, o ano que eu nasci, ele foi campeão da Copa do Brasil com o Criciúma Esporte Clube. O Criciúma é um time tradicional, é um time que está disputando a Série B em 2023, disputando acesso, inclusive, mas não está, entre os times gigantes de orçamento, de torcida no Brasil. E era, sim, o que a gente pode chamar de primeira zebra da história da competição. Uma competição mata-mata, que estava no seu comecinho ainda, era apenas a 3ª edição. 32 equipes participavam, um número bem menor que hoje em dia. Apenas os campeões estaduais e os vices de alguns estados, como São Paulo, o próprio Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, Paraná, esses sim tinham 2 vagas disponíveis. Mas o Criciúma foi lá e conseguiu uma grande campanha. A grande diferença para o caso do Tite, que era ainda pouco conhecido no cenário nacional, é que o Felipão já tinha treinado até o Grêmio em 87, sendo campeão gaúcho. Mas esse feito com o Criciúma é muito marcante na sua história também. A campanha do Criciúma em 91 começou ganhando do Ubiratã, do Mato Grosso do Sul. Depois o time fez a primeira grande surpresa ao eliminar o Atlético Mineiro nas oitavas de final, com 2 vitórias, por 1-0 em casa e fora. Na fase de quartas de final, a vítima da vez foi o Goiás. O Criciúma venceu por 3-0 na volta após o empate sem gols na ida e garantiu vaga na semifinal, onde enfrentou o Remo. Mais 2 vitórias para o Criciúma, por 1-0 e 2-0. E aí na grande decisão, o adversário era o Grêmio. Nada contra vocês não, tá bom, gremistas? Pelo amor de Deus, não estou aqui perseguindo o Grêmio não, mas há essa coincidência histórica. É mais um título de técnico conhecido por um time que não faz parte dos gigantes do futebol brasileiro, que acontece numa final contra o Grêmio, né? O empate em 0-0 em Criciúma foi suficiente para que o time catarinense fosse campeão da Copa do Brasil, já que no Olímpico o resultado foi de 1-1 e naquela época a competição nacional tinha sim o gol como visitante, servindo como desempate. Então, pelo gol marcado fora de casa, o Tigre foi o grande campeão da Copa do Brasil, garantindo vaga na Libertadores de 1992. Criciúma, uma terra do minério de carvão, da cerâmica, da malharia. Aí está! Termina a festa! Criciúma, campeão! Ele Coimbra! Bruno Balatti! O Grêmio Estrela veio de trás. O zagueiro Vilmar fez o gol do empate em 1-1 em Porto Alegre. E no 0-0 do segundo jogo, ninguém precisou se destacar. O resultado era perfeito para dar o título e encerrar a campanha de um time que não precisou de estrelas para ser campeão. É um time que pega aparelho, não tem um jogador que se sobressaia aos demais, mas todos têm mais ou menos a mesma qualidade técnica e todos têm mais ou menos a mesma qualidade em termos físicos. São jogadores que dificilmente estão no departamento médico. Felipão mais tarde voltaria ao Grêmio, inclusive ganhando uma Copa do Brasil, a Copa do Brasil de 1994, foi com o Felipão no comando. Depois ele ganhou a Libertadores de 95, ganhou o Campeonato Brasileiro de 96. Então, assim como o Tite, ele foi lá e retribuiu a taça para o Grêmio. Felipão ainda seria muitas vezes campeão no próprio Grêmio, no Palmeiras, Libertadores de 99, Mercosul de 98, Copa do Brasil de 98 também. Mais tarde, em outras passagens pelo Palmeiras, Copa do Brasil de 2012, Brasileirão de 2018. No Cruzeiro ganhou uma Copa Sul-Minas, mas claro, vai ser sempre lembrado pela última Copa até então, que o Brasil ganhou, a de 2002. Na seleção, ele também foi campeão da Copa das Confederações de 2013. Em 2023, Felipão é treinador do Atlético Mineiro. Terceiro nome da nossa lista é Muricy Ramalho. Muricy era técnico do São Caetano no título paulista de 2004. O São Caetano, obviamente, não faz parte dos times gigantes do futebol brasileiro, mas é importante que a gente faça aqui um parêntese. Ele tinha, sim, uma das melhores estruturas e um bom orçamento para contratações. A estrutura do São Caetano, o planejamento, a preparação,
muitas vezes era melhor que o dos chamados gigantes do nosso futebol. Tinha time já em crise naquela época, enquanto o São Caetano disputava o título de todas as competições nas quais ele participava. Não ganhava nenhum, mas a verdade é que ele disputava todos. E justamente o Muricy Ramalho chegou para mudar isso com o título paulista de 2004. O São Caetano tinha a pecha de vice de tudo. Foi vice-campeão da Copa João Avelange de 2000 contra o Vasco na final, era o Brasileirão daquela época. Foi vice do Campeonato Brasileiro em 2001 contra o Atlético Paranaense. O mais traumático mesmo foi o vice da Libertadores de 2002 contra o Olímpia do Paraguai. O São Caetano ganhou por 1-0 no Paraguai, abriu 1-0 no Pacaembu no jogo de volta, mas acabou levando a virada e perdendo nos pênaltis. Em 2004, chegando mais uma vez à final, o São Caetano conseguiu o título. Mas essa história a gente conta aos poucos. Porque o Muricy Ramalho não era um treinador desconhecido quando chegou ao comando do São Caetano, longe disso. Nos anos 90, ele fazia parte da comissão do Tele Santana no São Paulo. E quando o tricolor paulista fazia o seu chamado Expressinho, que era um time B que disputava algumas competições, por causa do calendário apertado da época, o Muricy era o treinador de São Paulo. E foi assim que ele ganhou, por exemplo, a Copa Comebol de 94, além de alguns outros torneios amistosos também que o São Paulo participava naquela época. Quando chegou ao São Caetano em 2004, o Muricy Ramalho trazia na bagagem também os títulos estaduais de 2001 e 2002 pelo Náutico, em Pernambuco, e de 2003 pelo Internacional. Ou seja, o Muricy tinha 3 títulos estaduais seguidos quando chegou ao São Caetano, conquistou o 4º e mais tarde, em 2005, voltaria para o Internacional, onde ganharia mais um Campeonato Gaúcho. 5 anos seguidos ganhando os estaduais, antes de começar a sua fase de fato muito vencedora no São Paulo em 2006. A história do Paulistão de 2004 do São Caetano tem ainda uma outra grande curiosidade, né? Porque o São Caetano começou aquela campanha com o Tite, isso mesmo, o Adenor no comando. O Tite era o técnico do Azulão desde 2003. No final daquele ano tinha feito um confronto direto por vaga na Libertadores na última rodada entre São Caetano e Internacional. O Muricy era o técnico do Inter, o Tite o técnico do São Caetano, e naquela ocasião o São Caetano sapecou uma goleada de 5 no Internacional. Conseguiu a vaga, conseguiu ficar ali no G4, foi para a Libertadores de 2004, e aí no começo do ano, com um mau começo no Paulistão, o Tite acabou sendo demitido. Dizem que ele guarda uma mágoa até hoje do São Caetano por isso. O Muricy Ramalho foi chamado às pressas, ele precisava fazer, pelas contas da época, 9 pontos em 12 para classificar o São Caetano. Naquela época eram 2 grupos que classificavam 4 times em cada, e o São Caetano conseguiu ficar justamente com o 4º lugar, rivalizando com o Santo André, ficando 2 pontos à frente do seu maior rival. A estreia do Muricy Ramalho foi inclusive um jogo que eu estava no estádio em 2004, no Anacleto Campanella, uma vitória do São Caetano por 1-0 sobre o Palmeiras, e que talvez algumas pessoas se lembrem se eu falar que foi o jogo em que o volante Magrão, que teve passagens marcantes pelo São Caetano, mas naquela ocasião estava no Palmeiras, perdeu 3 dentes numa dividida de bola, e aí o pessoal teve que ficar procurando depois da partida. Sábado, estreia de Muricy, Pisserni e São Caetano em lados opostos. Azul contra verde, tudo para ser um jogão, não é não? E foi, menos para o Magrão. E se o time perde 3 pontos, Magrão perde muito mais. 3 dentes. Não eram naturais, mas eram muito queridos. E nessa quase escuridão, conseguem o quase impossível. Achou? Caramba, achou os 3. Classificado em 4º lugar no seu grupo, o São Caetano pegou o 1º lugar do outro grupo, e era justamente o São Paulo, o time do coração do Muricy Ramalho. Não houve espaço para isso, né? Profissional é tudo, e o São Caetano, num jogo único no Morumbi, o São Paulo com a melhor campanha, podendo jogar em casa uma partida única, venceu o tricolor por 2-0 e se classificou. Depois, ele volta ao estádio e no comando do São Caetano, elimina o São Paulo do Campeonato Paulista. Nós ganhamos o jogo de São Paulo, esse é o único gostinho, não tem gosto especial nenhum. Na fase de semifinais, aí sim com jogos já de ida e volta, o São Caetano enfrentou o Santos. Na Vila Belmiro, um jogaço, 3-3, e a decisão ficou para o Anacleto Campanella, onde o São Caetano sapecou uma goleada por 4-0 no Peixe. A final poderia ter sido contra o Palmeiras. Eu estava muito ansioso por isso, seria uma chance histórica de ouvir os meus 2 times numa final de campeonato. Mas o Palmeiras fez o favor de perder para o Paulista de Jundiaí. Brincadeira, né? O Paulista de Jundiaí tem todos os méritos do mundo, conseguiu segurar 2 empates com o Palmeiras, venceu nos pênaltis e fez uma campanha histórica para chegar à decisão daquele Paulistão. Na final, todo mundo lembrou que o São Caetano era o time do vice, Todos os vices tinham sido com o Jair Pisserni, que até ganhou um apelido maldoso na época de Jair Vicerni, né? Dessa vez era a primeira final com o Muricy Ramalho no comando, e o São Caetano venceu logo os 2 jogos. Os 2 do Pacaembu, porque a Federação Paulista assim determinou. No primeiro, o São Caetano venceu por 3-1. Os gols do São Caetano foram marcados por Euler, ele mesmo, hein? O Euler que jogou no Palmeiras, no Vasco, no São Paulo, e também o Varley com passagens por times grandes também.
No segundo jogo, com a vantagem no placar, muita gente ainda acreditava que o São Caetano poderia entregar mais uma paçoca, serviço de novo. Mas não houve tempo para isso não. Logo no começo do jogo, o Marcinho, que também jogou por vários times grandes, Palmeiras, Corinthians, conseguiu fazer 1-0 para o São Caetano, ampliando aquela vantagem. E aí nos minutos finais, um jogador chamado Mineiro fez o gol do título do São Caetano. Esse é um grande nome para a história do futebol, porque 1 ano e meio depois, ele seria o autor do gol do título do São Paulo no Mundial de Clubes da FIFA contra o Liverpool. Paulista, Gilberto corta, Marcinho contra a Paca, são 3 contra 2, pela direita o Mineiro, pela esquerda o Varley, do Varley pro Marcinho, do Marcinho pro Mineiro, do Mineiro pro drible, pro chute, pro gol! Mineiro do São Caetano! É gol pro torcedor do São Caetano, não ter mais nenhuma vergonha de gritar campeão paulista de 2004. E o gol que tem todo um símbolo da humildade, da dedicação, da força de vontade do Mineiro. O Muricy Ramalho não era ainda o técnico do São Paulo em 2005. O Paulo Torre foi o campeão mundial. Mas eu tenho certeza que aquele gol do Mineiro fez ele tão feliz quanto o gol que ele fez pelo São Caetano em 2004. O São Caetano, campeão paulista com o Muricy Ramalho, tinha grandes nomes no elenco. Além dos que eu já citei, né? Mineiro, Varley, Euler. A gente tinha também nomes remanescentes do time de 2000 da João Avelange, como Silvio Luiz, Dininho, Serginho, mas tinha também Fabrício Carvalho, Marcelo Matos, que depois jogou no Corinthians, além do Gilberto, com passagens pela seleção. Muricy Ramalho, mais tarde, seria campeão brasileiro pelo São Paulo em 2006, 2007, 2008, pelo Fluminense em 2010, ganhou a Libertadores com o Santos em 2011, enfim, é um técnico multivencedor e que faz parte da história do nosso futebol, mas que já foi campeão pelo São Caetano em 2004. O quarto técnico da nossa lista não tem títulos por grandes times do futebol brasileiro hoje, mas ele faz parte sim do nosso futebol, do nosso meio, né? Tá sempre algum time grande. Já treinou Corinthians, já treinou São Paulo, treinou América de Minas, Ceará. É o Wagner Mancini. Wagner Mancini, em 2005, estava no começo da sua trajetória como treinador. Ele tinha se aposentado como jogador no Paulista de Jundiaí e foi treinador da mesma equipe. O Paulista tinha feito um grande projeto, estava vivendo uma boa fase. O Zete era o técnico do time vice-campeão paulista de 2004, teve proposta de outro clube, foi embora, e aí o Wagner Mancini assume o projeto para 2005. O Wagner Mancini leva o Paulista de Jundiaí simplesmente ao título da Copa do Brasil, isso mesmo. Mais uma zebra da Copa do Brasil. No ano anterior, inclusive, o Santo André já tinha sido campeão. Wagner Mancini talvez nem imaginasse que um dia ele fosse treinar Corinthians, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, o Grêmio, entre tantos outros times. A campanha do Paulista naquele ano começou contra o Juventude, um time que tem título de Copa do Brasil, né? Foi campeão em 1999. E o time do interior paulista conseguiu classificar vencendo por 1-0 na ida e conquistando um empate de 1-1 na volta, passando de fase. Na etapa seguinte, os desafios começaram a ficar maiores. O Paulista de Jundiaí eliminou o Botafogo do Rio de Janeiro, isso mesmo, um fogão. Foram 2 empates, 1-1 e 2-2. Mas como o Paulista marcou 2 gols no Rio de Janeiro, foi dele a vaga na fase seguinte. Nas oitavas de final, o Paulista enfrentou o Internacional de Muricy Ramalho. Derrota por 1-0 no jogo de ida, vitória por 1-0 no jogo de volta. E nos pênaltis, deu a melhor para o time de Jundiaí. Converteu, o Paulista se classifica para as quartas de final. O pessoal do Figueirense só de olho. Tá autorizado o Perdigão, lá vem a cobrança, a batida! E o gol! O juiz encerra a série? Não deu gol, não. Não deu gol, o Paulista está classificado. Nas quartas de final, esse mesmo roteiro se repetiu, mas contra o Figueirense. 1-0 para cada lado e vitória do Paulista nos pênaltis. Na semifinal, o adversário da vez foi o Cruzeiro, e 2 grandes jogos. O Paulista venceu na ida por 3-1 e na volta perdeu por 3-2. Pelo saldo de gols, evidentemente, o Paulista chegou à final contra o Fluminense. E aí, dominou o jogo de ida, vencendo por 2-0 em casa. Para a tocada ali pelo meio com o Lionel. Devolveu no Juliano. Léo passou, deixou a bola para o Márcio Mossoró, que deixadinha. A chance do primeiro, Márcio Mossoró bateu. Gol do Paulista! Aí ele fez o levantamento buscando o Juninho. Quem tirou foi o Julinho. Bola em profundidade para o Vital. Ele domina. Aí vem o Fábio Vidal descendo pela esquerda. Faz o levantamento para o Léo. Que bolão! Léo dominou a chance do segundo. Bateu!
segurou um 0-0 em São Januário na volta e se tornou campeão da Copa do Brasil. Festa em São Januário, os torcedores do Fluminense aplaudindo. E olha o Galo fazendo a festa em São Januário. O Paulista disputou a Libertadores de 2006, enfrentando inclusive o River Plate, mas hoje o Paulista é um time que está no 5º nível do futebol de São Paulo, sumiu completamente. E o 5º e último nome da nossa lista é Vanderlei Luxemburgo, isso mesmo, um dos treinadores mais vitoriosos de todos os tempos. Campeão brasileiro 5 vezes, campeão também de Copa do Brasil, de campeonatos estaduais, foi treinador da seleção brasileira entre 98 e o ano 2000, mas o primeiro grande feito da carreira do Luxemburgo foi o título paulista de 1990 pelo Bragantino. O Clube Atlético Bragantino estava longe de ser um grande clube rico do futebol, não tinha investimento pesado como tem hoje, sendo o Red Bull Bragantino, mas era o time da família Chedi, que tinha ali muitos contatos no futebol. Nabi Abichedi durante muito tempo foi dirigente da CBF, mas não é um dos times gigantes do futebol, né? É um time do interior de São Paulo. Em 1989, o Luxemburgo comandou o Bragantino na conquista do Brasileirão Série B. O gol que colocou o Bragantino com a mão na taça foi de Gatãozinho no segundo tempo. Ele recebeu de Mário e colocou no canto. Esta Luiz Henrique não conseguiu pegar. Era a virada no placar. E a taça para o Bragantino. A torcida fez a festa, invadiu o campo, deu volta olímpica com a taça, enquanto os dirigentes já pensam no futuro do time. O objetivo é manter o elenco, reforçar se possível para que possa fazer uma grande participação no que vem nesses 2 campeonatos. Em 90, muita gente se perguntava o que o Bragantino pode fazer agora? E foi uma ótima campanha no campeonato estadual. O Paulistão de 90 era um campeonato extremamente complicado em termos de regulamento, tanto que até hoje há discussões se o São Paulo foi ou não rebaixado. O regulamento diz claramente que não haveria rebaixamento em 1991, mas o São Paulo, como fez uma má campanha, no outro ano acabou jogando com times mais fracos, né, com times do interior. Então é por isso que existe essa confusão até hoje, mas o São Paulo oficialmente não foi rebaixado. Ele pode até ter passado uma vergonha ao fazer uma campanha tão ruim e ter sido moralmente rebaixado por jogar uma boa parte do campeonato com os times menores. Mas na prática, o São Paulo foi campeão paulista de 91, então não dá pra brigar com os fatos. O Paulistão de 90 era tão complicado que as vagas na Copa do Brasil não foram dadas para o campeão e para o vice, e sim para os vencedores dos 2 grupos da primeira fase, Corinthians e 15 de Piracicaba. É por isso que se você procurar na Copa do Brasil de 1991, não tinha participação nem do Bragantino e nem do Novo Horizontino. É isso mesmo, a final do Paulistão de 90 foi entre 2 times do interior. O Clube Atlético Bragantino enfrentou o Grêmio Esportivo Novo Horizontino, que não é o mesmo clube que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse Grêmio Novo Horizontino atual é uma espécie de sucessor espiritual, mas tem outro CNPJ, não é o mesmo clube, não herda os números e as estatísticas do anterior. Na primeira fase, jogando com os times grandes do futebol paulista, o Bragantino ficou com a 3ª melhor campanha, isso mesmo. Ficou atrás apenas do Corinthians e do Palmeiras, marcando 28 pontos. Naquela época, cada vitória valia 2 pontos, né? O Bragantino, em 23 jogos, fez 11 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Na última fase, os 14 times remanescentes foram divididos em 2 grupos com 7 participantes cada, e o campeão de cada chave faria a grande final. E o Bragantino ficou em um grupo com o Corinthians e o Santos. Por 1 ponto, o time de Vanderlei Luxemburgo conseguiu garantir o seu lugar na decisão. Foram 18 conquistados contra 17 do Corinthians, 7 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota em 12 jogos. No outro lado da chave, o Grêmio Esportivo Novo Horizontino deixou para trás o Palmeiras. O Tigre do Vale fez 16 pontos, também 1 a mais que Palmeiras e Guarani, com 5 vitórias, 6 empates e 1 derrota. O Novo Horizontino era treinado por Nelsinho Batista, e esse nome é muito histórico para o futebol e também para o Vanderlei Luxemburgo, eu já explico por quê. Mas aquela final era histórica por si. No Bragantino, o Mauro Silva seria campeão do mundo com a seleção brasileira 4 anos depois. No Novo Horizontino, Paulo Sérgio e Márcio Santos também fariam parte do elenco campeão do mundo nos Estados Unidos. O Márcio Santos chegou inclusive a bater um dos pênaltis na decisão contra a Itália em 94. Perdeu, mas tudo bem, é campeão do mundo. Ah, detalhe, hein? Inclusive eu tenho o ingresso original dessa final entre Bragantino e Novo Horizontino, já fiz um short aqui no canal. Dá uma olhadinha, o link tá na descrição. Com a vantagem da melhor campanha, o Bragantino conseguiu 2 empates contra o Novo Horizontino em 1 a 1, um 0 a 0 na prorrogação no jogo de volta em Bragança Paulista e se sagrou campeão estadual. Chegou também o Márcio Santos, olha ela, olho no lance! Do Novo Horizontino! Olha o Timba, vai mandar o sapato nela no pau!
Aparecido parece que esqueceu o relógio. Vamos para 1 minuto, termina o jogo! Bragantino, campeão paulista de 1990! Já sem Luxemburgo no ano seguinte, o clube de Bragança foi vice-campeão brasileiro contra o São Paulo na final. Mas eu falei do Nelsinho Batista, né? Pois é. 3 anos depois, Vanderlei Luxemburgo e Nelsinho Batista de novo se encontraram em uma final de Campeonato Paulista. Se em 90 foi numa final do interior, entre Bragantino e Novo Horizontino, dessa vez com 2 das camisas mais importantes do país, Palmeiras e Corinthians. Com o Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo conseguiu tirar o Verdão de uma fila de 16 anos sem títulos e com um 4-0 histórico na final contra o Corinthians de Nelsinho Batista, foi o grande campeão estadual de 93. Mas não parou por aí não. Em 1998, Luxemburgo e Nelsinho se reencontraram em uma final paulista. O Nelsinho Batista era o técnico do São Paulo, o Luxemburgo era o técnico do Corinthians, e dessa vez quem levou melhor foi o Nelsinho Batista. É aquele jogo famoso pela chegada do Raí, que tinha vindo da França, voltou para o São Paulo, fez gol e fez o tricolor campeão em maio de 98. O Corinthians tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, São Paulo venceu por 3-1 e foi o grande campeão. Acha que parou por aí? Achou errado. Em 2003, na Copa do Brasil, a final foi entre Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro era treinado por Vanderlei Luxemburgo, o Flamengo por Nelsinho Batista. E o Cruzeiro levou a melhor na grande final. Inclusive, era um dos títulos da tríplice coroa que a Raposa, sob o comando de Luxemburgo, conquistou naquele ano. Campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil e também campeão brasileiro. Nos anos de 2008 e 2009, a gente viu confrontos épicos entre Sport e Palmeiras na Copa do Brasil e na Libertadores. Com o Sport eliminando o Palmeiras no caminho para ser campeão da Copa do Brasil em 2008 e o Palmeiras eliminando o Sport em 2009 na Libertadores, mas aí o Palmeiras parou nas quartas de final. E nesses confrontos, o Nelsinho Batista era o técnico do Sport e o Luxemburgo era o técnico do Palmeiras. Agora eu quero saber de você quais outros treinadores a gente pode falar que conquistaram títulos com clubes que não fazem parte dos gigantes do futebol, né? Que não estão entre os grandes orçamentos, que não possuem milhões e milhões de torcedores espalhados pelo país. Quem sabe não valha uma segunda parte. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal, faça parte desse nosso novo projeto. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Esse é o Estúdio Alan, Esporte é a nossa história.